Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Estou passando aqui para deixar mais uma palavrinha. Hoje a palavra se encontra em Marcos, capítulo 10, o versículo é a partir do 46, que diz assim: Depois foram para Jericó e saindo ele de Jericó com seus discípulos, uma grande multidão. Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos os repreendiam para que se calassem, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse-lhe que chamasse. E chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem de bom ânimo, levanta-te, que o mestre, que ele te chama. E ele, lançando-se a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que eu te faça? E o cego lhe disse-lhe: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé salvou. E logo viu o cego a Jesus pelo caminho. Glórias a Deus. Às vezes nós encontramos igual o cego de Jericó. Quantas às vezes nós estamos cegos sem enxergar aquilo que Jesus tem para nós, né? Aquele cego estava à beira do caminho, ele não enxergava, mas ele ouviu falar de Jesus. Muitos de nós ouvimos falar de Jesus e ficamos quietos, não falamos nada. É necessário que quando nós ouvimos falar de Jesus, nós entenda que Jesus ele nos chama para uma grande obra. Que Jesus chamou aquele cego, Jesus já sabia que aquele cego se encontrava cego, mas Jesus mesmo assim perguntou: o que queres que eu te faça? Nessa noite Jesus pergunta para mim e para você: o que queres que eu te faça? Ou nós queremos que Jesus faça algo, ou nós continuamos da mesma maneira. Jesus ele veio para aquele cego e perguntou: o que queres que eu te faça? O cego, acreditando logo que Jesus podia fazer algo, logo ele lançou a capa. E aquela capa representava, meu irmão e minha irmã, a capa da miséria, porque ele estava ali mendigando. Aquela capa era a identificação de que um cego necessitava para que pudesse ganhar alguma coisa. Mas ele, acreditando em Jesus, logo quando ele veio para Jesus, ele lançou fora a capa. E é necessário que nós lance fora a nossa capa. A nossa capa representa a nossa incredulidade, a nossa pouca fé. E isso vem nos atrapalhando em nós receber o melhor de Deus. E muitas das vezes a gente fica achando que não vai acontecer, que é impossível, mas veja que para Deus não há impossível. Aquele cego só precisava de uma palavra, Jesus liberou aquela palavra. Que nessa noite você possa entender que quando nós clamamos o Senhor verdadeiramente, Ele atende. Ele atendeu aquele cego, mas ele perguntou: o que queres que eu te faça? É necessário que nós entendamos o que é que nós queremos de Jesus. Jesus, meu irmão, ele está pronto para nos abençoar, ele está pronto para curar, ele está pronto para fazer aquilo que ele colocou em nosso coração. Mas muitas das vezes nós se acovardamos, se acomodamos e ficamos com a capa, carregando aquela capa por anos, sem progredir, sem sair do lugar. Porque Jesus, ele quer ver a nossa fé. E quantas as vezes Jesus diz: levanta-te, e nós ficamos estacionados, né? Aquele cego, quando Jesus mandou que ele fosse, ele não pensou duas vezes, ele lançou fora a sua capa. Que aquela capa, ele disse: nunca mais eu vou querer essa capa. Assim, meu irmão, é quando a gente sente a presença de Deus, é quando a gente sente
o Espírito Santo de Deus habitando dentro do nosso coração. Eu lanço fora tudo aquilo, lanço fora o pecado, lanço fora a incredulidade, lanço fora a incerteza, porque Jesus ele veio para que todos tenham vida e vida com abundância. É necessário que nós aceite aquilo que a palavra do Senhor diz, né? Porque aquele cego ele acreditou. E quando ele começou a clamar, logo a multidão queria lhe calar. Não é diferente hoje, meu irmão e minha irmã. Quando nós se levantamos para fazer algo, logo alguém se levanta para querer parar, se incomoda, acha que não vai dar certo, que não vai valer a pena, mas tenha certeza que tudo com Jesus vale a pena. Tudo para Jesus é compensável, porque ele é muito bom. Jesus ele não vê como vê o homem. Ele não vê as nossas aparências, porque por aparência nunca o homem ia me chamar. Ninguém poderia me chamar pela aparência, pelo preconceito, talvez de ser uma senhora já de avançada idade, uma pessoa assim que diz, já não tem mais jeito, ela já não tem mais capacidade. Mas Jesus ele não olhou para a minha aparência, e nem muito menos para a minha pequenez. Ele não olhou para aquilo que eu não tenho, mas ele olhou para aquilo que ele pode fazer por mim e pela minha família. Ele capacita. Ele não chama os capacitados, ele capacita os escolhidos dele. E quando é necessário que quando o Senhor nos escolha, nós creia naquilo que o Senhor colocou em nosso coração. Porque por muitos dias eu fiquei estacionada, igual aquele cego à beira do caminho, e não tinha a facilidade de fazer aquilo que Jesus colocou no meu coração, que era fazer a vontade dele, que era fazer aquilo que ele colocou no meu coração. Mas hoje quero falar para você que tudo que eu estou fazendo aqui é na direção do Senhor, que nada vem de mim, mas tudo do Espírito Santo de Deus, que diz para mim e para você, levanta-te que eu sou contigo, não temais e nem te assustes, porque sou eu Deus, que ordeno e tudo se faz. Ele falou e tudo se fez. Ele disse, haja luz e houve luz. Ele disse, haja trevas e houve trevas. É necessário, meu irmão e minha irmã, que você creia na palavra do Senhor. Aquele cego, ele creu. E ele lançando fora a sua capa, e aquilo ele lançou fora e ele foi caminhar com Jesus. Que você venha entender que é necessário largar tudo e andar na presença do Senhor. Que Jesus está voltando. É tempo de se prostrar. É tempo de buscar o Senhor. Porque Jesus ele está voltando. E ele não vai avisar quando ele chegar. Ele vem como um ladrão de repente. Então fique com essa palavra, meu irmão. Faça como aquele cego de Jericó. Lance-se aos pés de Jesus hoje. E diga para ele o que você quer, porque ele vai fazer acontecer na sua vida, assim como ele fez na vida daquele cego Bartimeu, ele pode fazer na minha vida e na sua vida, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te livre de todo mal e que tenha uma semana abençoada em nome de Jesus.